Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um episódio do nosso podcast, onde a gente vem trazer um novo testemunho para vocês. Hoje estamos aqui com a Jussara. A Jussara tem um testemunho muito forte e bonito sobre como ela venceu o alcoolismo. Jussara, pode se apresentar para a gente, por favor? Então, meu nome é Jussara Luiz da Silva. Eu nasci em Lagoa da Prata, próximo de Belo Horizonte. Meus pais vieram da região de Montes Claros e nós viemos para Itajubá. Minha mãe professora, meu pai trabalhava no IBGE e nós ficamos aqui em Itajubá, onde eu fiz engenharia, fiz mestrado, né? Sou engenheira mecânica e mestre em engenharia mecânica e ambiental, onde eu e meu orientador fizemos um trabalho na usina de 3 irmãos em 3 Lagoas. Ah, que legal, Jussara. Jussara, como eu fiz na apresentação, você tem um testemunho muito forte sobre o alcoolismo, como você venceu ele, né? Você pode contar um pouquinho da sua história pra gente? Então, devido aos meus avós, né, assim, tios, não, mais bisavós, tios, serem donos de alambiques, né, eles forneciam, fabricavam bebidas, e a maldição do alcoolismo caiu, assim, sobre a nossa família. E eu, quando meu pai bebia, e quando eu entrei na Unifei, eu nunca tinha bebido. Mas quando os meus colegas iam beber, faziam festas, né, churrasco, eu tinha muita vontade de tomar cerveja. E eu comecei a tomar cerveja na universidade. Nas festas de universidade sempre é um convite, né? É verdade. É muito fácil as pessoas começarem, né? Muito fácil de começar, né? Porque na minha casa minha mãe não deixava, mas na festa, né? Já era maior, já não estava sobre o guarda-chuva dos pais ali, né? Ia cada um com um copo maior do outro. Sei como é. E assim, tem gente, não é assim, no caso do alcoolismo, tem gente que pode beber e tem gente que não pode beber. Sim. Se você tem uma predisposição ao alcoolismo, como eu tinha, eu herdei do meu pai, que foi alcoolista, né? Então eu não podia beber. O primeiro gole que eu bebi, eu gostei e aí eu bebi todas, né? Agora, tem gente que toma um copo de cerveja e fica um mês sem beber. Sim. Então, é mais complicado para quem tem a predisposição. Então, se houvesse uma vacina, um teste, né, igual tem o teste do pezinho lá para fazer numa criança quando nascesse, olha, esse tem predisposição a ser alcoolista. Aí os pais nunca deixariam essa pessoa beber. Né? Então evitaria muita doença, muita morte, muitos acidentes, né, de carro, muitos divórcios por causa disso. Problemas psicológicos, destruição de família. Destruição de família, né? Como foi o meu caso, assim. Aí depois eu casei com um médico e nós fomos morar em São Paulo. E ele sabia que eu gostava de uma bebidinha, que aqui a gente saía e bebia. Só que foi aumentando, né? A bebida alcoólica, ela é progressiva, é uma doença, né? O dia que eu entrei numa sala de alcoólicos anônimos e fiquei sabendo que o alcoolismo é uma doença, foi como se tirasse um saco desse tamanho das minhas costas. Porque eu carregava assim, todo mundo me xingando, você não tem vergonha na cara, você não tem caráter, né? Você não tem força de vontade. Mas quando eu soube que era uma doença, então eu não tenho culpa de ser doente. Sim, o peso do julgamento atrapalha mais ainda. Atrapalha mais ainda, porque, por exemplo, um diabético, você vai lá e cuida bem do diabético. Sim. O alcoolista vai lá e chuta o alcoolista, né? Isso. Então ele não tem força sozinho para conseguir parar de beber. É um tabu ainda, as pessoas julgam sem conhecer a causa daquela doença, elas não entendem que é uma doença, né? Não entendem. Por exemplo, meu ex-marido médico, pediatra, e ele, o pai dele bebia também, então ele tinha ódio do pai dele beber. Então ele
ele descontava em mim. Ele transferiu, né? Transferiu a raiva para mim, assim, né? Então, ele é um codependente é o esposo, o companheiro do dependente. Né? Então, o alcoolismo é uma doença da família, não é uma doença só sua, né? Sim. É uma doença da família, porque o outro também fica desorientado. Todo mundo que está ao redor sofre, né? Familiares, amigos próximos. Filhos, né? Atinge todo mundo direto e indiretamente. Pois é, quando meu pai bebia, né? Muitas vezes a gente tinha que sair, assim, às vezes de madrugada, porque meu pai ficava violento, assim, né? Então, nós crescemos, assim, com um pouco de trauma do alcoolismo. Jussara, nessa sua história, que você entrou por esse caminho, como que foi essa batalha sua para você conseguir sair disso? Então, mas continuou o alcoolismo, é uma doença progressiva, ela vai progredindo, cada vez você vai bebendo mais, e como meu ex-marido, ele dava plantões, né, no pronto-socorro, eu saía do meu emprego, comprava um litro de vodka, eu bebia, né, e o que eu aguentava, o que eu não aguentava, eu jogava fora. E aí fui bebendo, aí, né, mas aí eu trabalhando numa empresa muito boa, eu fazia o que eu podia nessa empresa, mas quando eu ia para as usinas da CESP, ficava em hotel no meio do mato, ia de avião, ia de carro, com colegas assim, casados, que às vezes eu nem conhecia direito, né, mas eles eram bem assim, orientados, né, que não podiam assim, mexer com a gente, não sei se... Né? Então, respeitavam eles me respeitavam. A gente ficava nas pousadas da CESP. A CESP é como se fosse a CEMIG aqui em Itajubá. Sim. E nós ficávamos nas pousadas, mas eu ficava no meu apartamento, eles ficavam no apartamento deles, eles iam tomar a cerveja deles, eu não ia tomar, porque eu achava assim... Antigamente, engenheiro era chamado de doutora, né? Eles eram os técnicos e eu era doutora. Então, eu achava assim, nossa, não vai ficar bem eu sentar lá com eles e beber com eles, não vai ficar bem aqui para a usina. E então, eu não bebia, sabe? Eu conseguia, graças a Deus, eu não bebia, eu não estava naquele ponto de ficar sem Você beber. ainda tinha um controle sobre a doença. Um controle. E os engenheiros-chefes da usina me convidavam para almoçar na casa deles. Uma vez eu tive que descer embaixo da turbina, lá embaixo da água, com medo, mas eu subi na turbina e desci, sabe? Eu era corajosa, fazia os trabalhos muito bem feitos, eu com um colega, né, um técnico, e a gente tinha que entregar um trabalho até às 7 horas da noite na Avenida Paulista, a gente corria lá, entregava, trabalhamos muito bem. Só que um dia nós voltamos, 3 anos nós trabalhamos lá. Um dia nós voltamos do trabalho, e das férias, e a nossa carta de demissão estava pronta. Sendo que nós deixamos um trabalho para o chefe corrigir, ele não conferiu direito, e sobrou para nós dois, sabe? Então, aquilo foi uma grande decepção na minha vida, sabe? Eu fiz tudo certinho, deixava meu marido sozinho em São Paulo para ir trabalhar e, de repente... Aí eu procurei outro emprego, não achei, foi difícil. Aí eu fui bebendo, falei para o meu ex-marido, olha, eu sou uma alcoólatra, eu fui numa reunião de Alcoólicos Anônimos, eu sou uma alcoólatra, eu preciso parar de beber. Ele, então você não é alcoólatra, vamos ter um filho. Aí tivemos minha filha. Só que quando a minha filha tinha 1 ano de idade, né, infelizmente, eu bebi, precisei ser internada. E eu sempre tinha uma empregada, uma pessoa que me ajudava a cuidar dela. Eu nunca relei um dedo nela, né? Então, e foi assim, de internação, até ela ter 3 anos de idade. Aí, quando ela tinha 3 anos de idade, ele me internou no hospital, e minha mãe... E aí ele já estava formando outra família lá em São Paulo, né? E a minha mãe me trouxe para Itajubá. E aí eu encontrei a Bispa Amélia na rua, a gente foi amiga de infância.
E ela falou, e eu tinha pulado do segundo andar da casa da minha mãe para ir beber, sabe? Quebrei um pé. E estava indo fazer fisioterapia nesse pé, né? E aí a Bispa Mary falou, nós não podemos fazer uma oração na sua casa? E aí eu falei, pode? Para mim não tem mais jeito. Se vocês quiserem, pode. E antes disso, eu tinha puxado os meus cabelos e falei, Deus, se existe um Deus, me ajude a parar de beber, porque eu não consigo. Bom, e eles foram, e o Bispo Erasmo até arrumou uma estratégia muito boa, porque na sala da minha mãe sentou todo mundo e ficou só uma poltrona. E ele mandou eu sentar na poltrona e sentou no chão. E aquilo para mim, sabe, foi uma honra, porque para que é chutado de qualquer jeito, né? E para que é levado de qualquer jeito, chamado de bebum, de tudo, ele me usou de honra para comigo, né? Sim. Mostrou que você tem valor, né? Mostrou que eu tenho valor, né? E aí ele leu uma passagem que está lá em João, só que acho que eu não tenho, mas eu vou falar mais ou menos. Está em João 3, de 1 a 7, depois quem quiser ler, que fala sobre o nascer de novo. Que Nicodemos, né, foi perguntar para Jesus o que ele poderia fazer para herdar o reino dos céus. E Jesus falou para ele, olha, é necessário nascer de novo. Ele até perguntou para Jesus, ele falou, mas como que pode um homem entrar no ventre da mãe dele e nascer de novo, né? Aí Jesus falou para ele, não, é nascer do Espírito, né? Não, você é nascido da carne, você precisa nascer do Espírito. E necessário você nascer de novo. E aí ele perguntou para mim se eu queria receber Jesus no meu coração. E que Jesus ia me libertar do alcoolismo. Aí eu falei para ele, mas o senhor está falando que Jesus vai me libertar? Depois de tudo que eu passei, estou sem minha filha, né, passei tanta coisa na minha vida, o senhor está falando que Jesus, eu não conheço esse Jesus, né? Aí ele falou, Jussara, se você receber Jesus no seu coração, ele vai te libertar do alcoolismo. Foi aí que eles fizeram, ele, mas os irmãos que estavam junto com ele, sim, fizeram uma oração comigo e eu fui liberta completamente do alcoolismo. Que bênção, e daquele dia em diante, isso faz mais de 30 anos, né? Eu nunca mais coloquei um gole de bebida na boca, né? E também o alcoolismo é espiritual, porque os demônios, eles veem que você está fraca, com a cabeça fraca, eles vêm tentar te pegar. E tinha um irmão que ele viu 2 demônios rodeando a minha vida. E eles iam me levar para o inferno, porque assim, eu estava pesando 40 quilos na época, tomando 1 litro de velho barreiro por dia, tomava cerveja e às vezes ainda tomava vinho. Então eu ia para o inferno mesmo, eu ia durar mais 2 anos no máximo, que eu não comia nada. Então assim, Jesus me libertou de uma maneira assim milagrosa, e aí eu fui correndo, assim, fui sair igual aquela mulher samaritana, né? Evangelizando, contando para os outros. Fui numa mulher a perto de casa, daqui um pouco eu já estava indo internar essa mulher em São Paulo, fui fazer curso de dependência química no Rio de Janeiro com o Dr. Fábio Damasceno. Foi onde saíram meus livros, escrevi 3 livros, né? O primeiro é Vencendo o Alcoolismo, o outro, alcoolismo feminino, por quê? Porque a mulher, ela tem mais gordura no corpo e ela retém mais a bebida alcoólica no corpo dela. E escrevi um geral, né, dos homens e das mulheres, e eu estou assim, com ideia de escrever mais um. Eu vou reeditar esse livro aqui, porque acabaram os exemplares e tem pessoas
querendo, né? Sim. Daí eu fui fazer esse curso, né, com o Dr. Fábio Damasceno no Rio, aprendi muito e fiz palestra na Imbel, nas casas de recuperação, nas escolas, né? E Deus ainda tem me usado assim, nesse trabalho com os alcoolistas. Sim, essa batalha virou um testemunho de vitórias que você consegue ajudar muitas pessoas hoje. Graças a Deus. Jesus transformou a maldição em bênção. Sim, né? Exatamente. Graças a Deus, porque a palavra de Deus diz assim: se Cristo vos libertar, está lá, acho que é em Lucas 1,36, uma coisa assim. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E lá em Provérbios 20, versículo 1, fala assim: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. E hoje eu vejo que assim, eu sou cheia do Espírito Santo, aqui mesmo nesse bar, nossa, eu entrei em beco aí, que o povo, você é louco de ir lá nesse lugar, muita gente queria, recuperou, sabe? E Deus tem me usado, graças a Deus. E vai usar muito. E vai usar mais ainda, né? Esse testemunho, com certeza, vai auxiliar muitas pessoas que não entendem o porquê desse vício, de não conseguirem sair desse vício. E esse testemunho mostra que tem como, tem saída, né? Deus entrou na vida da Jussara e trouxe essa libertação para ela. Jussara, e deixa eu te perguntar também, como que foi essa vinda para Sara, nossa terra? Foi através do Bispo Erasmo? Foi através deles mesmo. E eles, minha mãe morava lá no bairro da Avenida, né? E aí eles, o Anircinha ia me buscar, o a Sandra ia me buscar, me dando apoio, até que eu andei com minhas próprias pernas, né? E antes disso eu eu arrumei a minha malinha, né? Naquele dia que eu fui liberta, eu falei, eu vou lá na Santa Casa para me desintoxicar. E aí o doutor Renato, a hora que ele me viu, ele já falou, Jussara, vem aqui, o que aconteceu? Eu ia quase amarrada para a Santa Casa. Aí eu falei, não, doutor Renato, olha, eu estava com a Bíblia na mão, eu falei, Jesus me libertou, eu não vou beber mais. Eu vim aqui só para me desintoxicar. Aí fui, fiquei uma semana lá, saí desintoxicada, né? E hoje tenho ajudado, assim, eu tenho um irmão também que foi alcoolista e nós arrumamos a internação para ele em Itamonte, né, onde ele foi liberto, graças a Deus, e Deus fez maravilhas no nosso meio. Desde então, né? Você que frequenta a Sara Nossa Terra, está lá com a gente. Desde então eu frequento todas as sextas, todos os domingos e todos os eventos que a gente faz lá. Isso. E quanto tempo já de Sara? Então, eu acho que eu fundei a Sara. Tem mais de 30 anos de Sara Nossa Terra, né? Porque eu fiquei só lá, nesse trabalho. Uma época até eu fui de férias, eu estava de férias, não tinha para onde. Eu falei, se eu for lá por causa dos meus primos, já viu, né? Aí eu fui para Brasília, lá para o Renato, Instituto Bíblico. Fui fazer Instituto Bíblico lá em Brasília, e o Bispo Robson ficou sabendo do meu testemunho. O Bispo Robson Rodovalho, né? Rodovalho, E ele me levou para dar meu testemunho na Rede Bandeirantes, né? Foi muito bom. Aí minha mãe até chorou o dia que viu o testemunho, tá? Graças a Deus, né? Deus é fiel para nós, né? E sempre eu estou no supermercado, assim, me chama, Jussara, você lembra de mim lá da casa de recuperação hoje, né? Assim, muito bom, muito gratificante a gente saber que tirou tantas vidas, né? Claro, com a ajuda de Jesus, com a ajuda de outras pessoas, que nós tiramos tantas vidas do fundo do poço. Saber que nós fomos o instrumento, né? No seu caso, você foi um instrumento de Jesus aqui na Terra para poder ajudar essas pessoas, né? Fui, sou e será por muito tempo ainda. Mais um livro. Aproveitando esse gancho, Jussara, vamos falar um pouco dos seus livros.
temos esse daqui, que é o primeiro, né? O alcoolismo feminino. Esse é o segundo. Esse é o segundo? Esse aqui que acabou, que é o Vencendo o Alcoolismo, né? Sim. Mas já está saindo a segunda edição. Certo. E depois temos esse aqui, que é Vencendo o Alcoolismo Feminino. Por quê? Esse alcoolismo feminino, eu fiquei me questionando, né? Por que uma mulher, ela aguenta um homem bebendo 30 anos? E o meu ex-marido não aguentou 5 anos, né? Eu bebendo. Então, eu fui pesquisar sobre isso. E o que acontece é que a mulher, por ela ter mais gordura no corpo, ela retém mais a bebida no corpo. Ah, sim. Então, por isso que o fundo de poço dela é em 10 anos e o fundo do poço do homem em 30 anos. Aí eu pesquisei e escrevi sobre esse livro. E esse daqui? E esse livro é um geral, né? É um geral de todas as pessoas que foram libertas, né? Tem o testemunho delas, né? São pessoas que morreram, 3 morreram com câncer, né? Na garganta, câncer na língua, por causa da bebida alcoólica. Vai baixando a imunidade da pessoa, a pessoa deixa de se cuidar também, né? E depois o álcool, ele é calórico. Então você tem uma sensação que você comeu, você está bem. Mas o álcool, ele tira toda a vitamina do corpo. Então você fica sem vitamina nenhuma, você fica satisfeito, mas sem vitamina, né? Então você vai se debilitando. Eu lembro que até aquele homem de mãos, tem a cura de um homem de mãos mirrada na Bíblia, e um médico em São Paulo, eu tinha tanta cãibra, que o médico em São Paulo falou para mim, olha, mostrou um homem que a mão dele fechou por causa da bebida e não abriu mais. E ele falou, olha, Jussara, se você não parar, você vai ficar com a mão assim. Gente, eu voltei para casa, mas tremendo que tudo, né? Eu cheguei lá, pelo amor de Deus, né? O médico falou que a minha mão vai fechar e não vai abrir mais. E eu corri esse risco. Sim. Né? Porque eu não comia nada, eu só vivia de soro até. Em certo ponto, meu ex-marido, ele teve paciência, porque não é fácil conviver com o alcoolismo. Não é fácil, né? Então, assim, ele corria comigo para tomar soro, ou então eu ia na clínica desse médico para tomar soro quando me dava essas câimbras, né? E lembrando que esses livros, eles estão disponíveis na Livraria Lume aqui em Itajubá. E para você que não é de Itajubá, deixa no seu comentário que a gente vai ler e a gente vai responder você, ou então acesse nossas redes sociais, que lá nós responderemos também, e a gente pode te ajudar a conseguir esses livros aqui da Jussara. Jussara, por último, você quer deixar alguma mensagem para quem está assistindo a gente? Olha, eu queria assim, falar para você que gosta da bebida, para você tomar cuidado, porque o alcoolismo é uma doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma doença incurável, progressiva e de fins fatais. É o CID-10. Então, ela é incurável e ela é progressiva. Qualquer hora você vai ter uma complicação, infelizmente você vai ter uma cirrose. Então, o melhor para você é parar. Jesus tem água viva para te dar. Assim como Jesus deu água viva para aquela mulher samaritana, que não conseguia ficar sem um homem do lado dela. Jesus deu água viva para ela. E Jesus tem água viva para te dar. Você não precisa beber para se sentir feliz. Existe uma frase que diz assim: triste é a alegria daquele que precisa beber. Então você não precisa dessa bebida. Jesus pode te libertar. É o único que pode te libertar. Amém? Eu escutei uma frase de uma psicóloga até que falou para mim, olha, não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Amém?
Então, muitas vezes, nós herdamos dos nossos pais herdaram dos pais deles, os pais deles herdaram dos outros. Então, não existe um culpado no caso do alcoolismo. Né? O único culpado que tem é Adão. Se tiver um culpado, foi Adão. Mas, assim, não existe um culpado, né? Mas você pode parar. Evite o primeiro gole, né? Só por hoje, evite o primeiro gole. Porque você tem que entender que você é impotente perante o álcool. Porque se você tomar, o leão está lá dentro, assim, está dormindo. Mas se você tomar o primeiro gole, esse primeiro gole vai acordar esse leão e vai te devorar. Né? Então, se deixa com a alegria de Jesus, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Com a alegria de Jesus, você vai viver muito mais feliz, você vai dar bons exemplos para os seus filhos, bons exemplos para os seus netos, que não vão cair na cilada do alcoolismo. Amém? Isso que eu queria dizer para você. Quero te agradecer, Jussara, por dar esse testemunho para a gente. Tenho certeza que vai ser importante para muitas pessoas que vão nos ver agora e vão ver daqui a alguns anos também, porque esse vídeo vai ficar disponível, né? Amém. Que bom. E quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa, com seus amigos, com seus familiares, porque é um vídeo muito importante. É um testemunho de vida, é um testemunho do que Jesus fez, pode fazer na sua vida e faz na vida de muitas pessoas todo dia. Peço para você seguir as nossas redes sociais e até semana que vem com o próximo vídeo e um novo testemunho. E obrigada por vocês também, viu? Por ter feito o vídeo.